Senhores, boa tarde. Uma satisfação estar aqui, uma alegria. Peço desculpas pelo atraso. Fechando esse seminário, né, de caminhos para o desenvolvimento sustentável da indústria de resíduos sólidos no Brasil. Obviamente, eu não sou a pessoa mais habilitada para falar de resíduos sólidos, mas não importa, vale a pena falar um pouco do que está acontecendo no nosso país, né? Eu estou impressionado com a resiliência do Brasil, impressiona mesmo. Observem que enfrentamos a pandemia, tivemos crescimento no crédito, conseguimos preservar empregos, veio o benefício emergencial, veio o auxílio emergencial. O ano começou com uma série de incertezas, segunda onda e a reação que nós temos. IPCBR subindo, nós tivemos aí geração de empregos de 400 mil postos no mês de janeiro, de 200 mil postos em janeiro, 400 mil postos em fevereiro, 180 mil postos em março. Estamos experimentando arrecadações recordes e agora os bancos estão revendo as expectativas de crescimento para o nosso país. É impressionante. É de se impressionar. Que país resiliente. Fomos fazer os leilões há pouco tempo em São Paulo. Tínhamos uma semana que a gente carinhosamente batizou de Infra Week e faríamos 28 leilões em uma semana. E muita gente questionava, puxa, será que vai dar certo? Vocês estão passando ativos para iniciativa privada no meio da maior crise da nossa história. Inclusive, vocês vão fazer leilões de aviação, leilões de aeroportos, na maior crise da aviação civil de todos os tempos. Vai dar certo? E a nossa resposta sempre foi, vai dar certo. Mas vocês vão vender aeroporto agora? Faz sentido? Faz. Por quê? Porque a Índia ia vender tirou, o México ia vender tirou, o Peru ia vender tirou, viramos vendedores exclusivos. E o investidor está olhando o longo prazo. Está olhando para nós como um país que tem um grande mercado consumidor, muito potencial de crescimento, excelentes ativos, tradição de respeito a contrato, estruturação sofisticada e excelentes taxas de retorno. Ou seja, temos todos os elementos para trazer os investidores para cá. E eles vieram. E nós tivemos leilões extremamente bem-sucedidos. Fizemos os leilões da InfraWeek. Na sequência, no final do mês, voltamos à Bolsa para fazer o leilão da BR-153 Goiás Tocantins e o leilão da SEDAI. Um leilão de saneamento da nossa história. E aí a gente tem que olhar com carinho para esse setor do saneamento básico. Quantos governos tentaram caminhar na direção da universalização do saneamento nos tempos recentes? Quantas tentativas de aprovar o marco do saneamento frustradas? E ele foi aprovado. A aprovação já nos leva à seguinte reflexão: puxa, mesmo com a pandemia, estamos conseguindo aprovar reformas importantes. E o marco do saneamento foi uma delas. Que veio para dirimir uma série de questões. Primeiro, tratou o saneamento de forma global, como tem que ser tratado, em todas as suas dimensões. O tratamento, a distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto, o resíduo sólido. Atribuiu competências à ANA interessantes. A agência agora vai contribuir, vai concorrer para a segurança jurídica e para eliminar as deficiências regulatórias. Vai dar uma padronização regulatória. Equacionou a questão das competências e era uma coisa terrível, porque nós tivemos o saneamento sendo provido por empresas estaduais e a competência do serviço a partir da Constituição de 88 passou a ser local. Então, isso foi também tratado, equacionado na lei. A lei permitiu a transferência de titularidade, permitiu as desestatizações.
a abordagem pelos blocos de referência, e, de certa forma, isso mexe com as estatais de saneamento, que vão ter que ser mais eficientes, porque cada vez mais vão sofrer a concorrência do privado. Quando houve a desestatização dos aeroportos, a Infraero subiu muito de padrão, porque ela começou a aprender com o que o privado estava fazendo. Não vai ser diferente no saneamento. E, paulatinamente, nós vamos ver leilões de saneamento. No ano passado foi feito o leilão da Casal. Acho que surpreendeu todo mundo o resultado, né, da companhia de saneamento lá de Alagoas, que pegava a região metropolitana de Maceió. Na sequência, um leilão no Espírito Santo, em Cariacica. E esse ano, o grande leilão da SEDAI. Leilão interessante. Nós fechamos o mês de abril com mais de 30 ativos transferidos para iniciativa privada, com mais de 50 bilhões de investimentos contratados e com cerca de 27 bi de outorgas arrecadadas. Nada mal para um país onde se questiona se há confiança. Acho que está claro que há confiança. Acho que está claro que o investidor confia no Brasil. Que o Brasil é um grande país. Que a gente tem que ter orgulho e tem que continuar trabalhando. E olha que interessante o leilão da SEDAI. Alguém pagou 22 bi, 23 bi, para ter o direito de investir 30. Isso é muito interessante. E parte desse recurso da outorga vai ser aplicada nos projetos de despoluição da Baía de Guanabara, de despoluição e recuperação da bacia do Guandu e de despoluição do complexo de lagoas da Barra da Tijuca. E tenho certeza que o leilão da SEDAI vai impulsionar outros leilões, vai inspirar outros estados, outros municípios, e tem uma carteira enorme de projetos de saneamento sendo estruturados. Hoje está em estruturação aí, talvez, uns 30 bilhões, mas esse número pode crescer ainda mais. Quem sabe um dia a gente vai ver a Sabesp também privatizada. Quanto de investimento isso vai gerar? Será que isso vai contribuir, por exemplo, para eliminar ou para diminuir o nosso risco de abastecimento de água em São Paulo? Quantos estados vão aderir a essa linha, né? Vão transferir os seus serviços de saneamento para iniciativa privada? São centenas de bilhões de reais que podem ser alavancados. E isso gera uma série de reflexões. Investir em saneamento, no final das contas, é investir em saúde. O saneamento no médio e longo prazo vai descomprimir o serviço de saúde. E a descompressão do serviço de saúde vai nos impor uma outra reflexão. Até quando vai ser necessário nós mantermos o orçamento da União tão vinculado? Porque a vinculação do orçamento está nos tirando a capacidade de investir. E tem vinculações que talvez no curto, médio prazo não façam sentido, ou não façam mais sentido. A realidade vai se impor. Vai chegar uma hora que não é possível mais não será mais possível trabalhar com um orçamento tão vinculado. Até porque o colapso vai acontecer. Se a gente tem um cenário de despesas obrigatórias crescentes e de teto, que é uma sinalização importante de controle de trajetória de dívida. É uma sinalização na linha da solvência. Então, a realidade vai se impor. Chegar uma hora que essa questão da desvinculação do orçamento vai ter que ser debatida, vai ter que ser discutida. Investir em saneamento também é investir em meio ambiente. Então, observe que, primeiro, se construiu o marco legal de saneamento. Foi um desafio vencido. E aí se conquistou a segurança jurídica para a estruturação de projetos de saneamento no Brasil inteiro.
E os primeiros exemplos, e são exemplos já bem-sucedidos, estão mostrando. É engraçado que a gente costuma, às vezes, fazer roadshows com grupos estrangeiros, tentando vender os nossos projetos de transporte, empresas que têm portfólio diversificado, que estão acostumados em trabalhar em todas as áreas, e às vezes a gente conversando com o CEO de uma empresa ou com um conselho, etc., eles falam, pô, legal que você está me apresentando, eu não quero saber de nada disso não, eu quero investir em água. Quantas vezes eu ouvi isso? A bola da vez, todo mundo quer investir em saneamento no Brasil. Então são centenas de bilhões de reais que vão aparecer. Se aprovou o marco, se deu um passo muito importante. Os primeiros projetos foram estruturados, sabatinados pelo mercado e bem-sucedidos. Muito bem-sucedidos. Então, demos um passo importante, mostrando para todo mundo, olha, é possível. E isso abre espaço para outras centenas de bilhões. No final das contas, vamos caminhar na direção da universalização da prestação de serviço de saneamento. A gente tem que sair dessa estatística de só da gente ter 30 milhões de brasileiros que não têm água tratada, 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao serviço de esgoto. E eu nem comecei a falar do lixo. Então, vamos mexer, vamos caminhar na direção da universalização. Isso vai descomprimir o serviço de saúde no futuro, é mais saúde. Isso vai melhorar a nossa qualidade ambiental, nós vamos avançar muito no quesito meio ambiente, que quanta poluição nós temos nas regiões, nas áreas metropolitanas, nas cidades, né? Quanto a gente maltrata os nossos rios. Então, é extremamente importante. E no curto prazo, a gente vai mexer muito com a construção civil. Então, essas centenas de bilhões de reais que vão ser investidas farão a diferença, porque nós temos um grande desafio a partir de agora, que é o desafio do emprego. É o desafio do emprego. Nós temos que gerar emprego. O emprego tem que ser uma obsessão. É o desafio pós-pandemia. Aonde tiver um emprego que pode ser gerado, a gente tem que viabilizar. Onde tiver um investimento que possa gerar emprego, a gente tem que atacar. A gente tem que buscar aquele emprego. Então, o que a gente puder despejar de projetos, no final das contas, que vão gerar empregos, nós temos que atacar, nós temos que buscar. Temos desafios pela frente, ter a capacidade de desenvolver projetos. E para isso nós temos que usar todos os braços estruturadores possíveis. Estamos usando Banco Mundial, BNDES, Caixa. A Caixa tem uma relação muito estreita, muito próxima de todos os municípios brasileiros. E nós temos facilities, veículos para estruturação de projetos, então nós temos que usar esses veículos. E é bom ver que nós temos alguns projetos de saneamento em curso no BNDES e projetos de resíduos sólidos hoje em desenvolvimento na Caixa, com iminência de nós termos leilões em breve, já no último trimestre de 2021 e ao longo de 2022. Então, projetos para estados importantes, tem um projeto de Bauru, tem projetos no Ceará, tem projetos em outras unidades da federação. E aí nós estamos falando, novamente, de centenas de milhões de reais e que aos pouquinhos vão chegando à casa dos bilhões de reais, que vão gerar emprego, que vão gerar renda, que vão empregar pais de família, que vão melhorar a qualidade ambiental. Então, é um caminho interessante. Quando a gente pega o que está por vir, é muito bacana. Observe, a gente já no Ministério da Infraestrutura transferiu 70 ativos para iniciativa privada. Olha quanto de investimento vai entrar. Até agora, mais de 80 bi contratado. Até o final do ano, nós teremos grandes leilões. Nova Dutra, Rio Teresópolis, que agora virou Rio Juiz de Fora, com o Arco Metropolitano do Rio, as rodovias do Paraná, os terminais de líquidos do Porto de Santos, o STS 08, 08A, a primeira privatização portuária da nossa história, que vai ser o Porto do Espírito Santo, e estamos trabalhando na privatização de Santos, caminhando a passos largos na estruturação do projeto. Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, ano que vem a gente faz os últimos 16 aeroportos da Infraero, incluindo Congonhas e Santos Dumont, né, Nova Dutra e por aí vai.
Vamos chegar ao final de 2022 com 260 bi de investimentos contratados com iniciativa privada em transportes. Mas aí vamos pegar, nós teremos leilões também de linhas de transmissão. E já tem várias contratadas que daqui a pouco vão estar se materializando no terreno, ou seja, gerando efeito econômico, gerando emprego, induzindo atividades. Final do ano, teremos leilões dos 2 campos do excedente da seção onerosa que não tinham sido licitados em 2019, CEP e Atapu. E aí é mais investimento. Então, quanto que o setor de óleo e gás vai induzir de investimento nos próximos anos? Vai mexer com a indústria da construção naval, com o offshore, com a construção de embarcações de apoio marítimo. Vai dar uma balançada, uma sacudida em estados que são, vamos dizer, muito dependentes da indústria do óleo e gás e que vão se recuperar, porque aquilo que foi contratado em 16, 17, 18, 19 vai começar também a se materializar. Esses postos vão começar a entrar em desenvolvimento. E a gente está falando aí, são centenas de bilhões de reais no setor de óleo e gás. Aí vem a liberação, né, ou aprovação do marco do gás, e a possibilidade de fazer dutos por autorização. Aí vem a aprovação do marco das ferrovias e a possibilidade de fazer ferrovia por autorização. O que a gente tem lá de investimento mapeado no Ministério são mais de 30 bi. Assim, ó, aprovou a lei, começa. Porque tem play interessado em tomar o risco de engenharia para ter uma infraestrutura ferroviária à disposição. A gente só precisa do instrumento legal. E é um absurdo. Empresas que têm planos de negócios de dezenas de bilhões de reais e precisam, às vezes, de um ramal ferroviário que custa 1 ou 2 bilhões, não poderem fazer, porque isso é um monopólio do Estado. Faz o menor sentido. A provisão das ferrovias no Brasil tomou impulso no século XIX, quando isso era feito por autorização. E é por autorização até hoje nos Estados Unidos. Sempre foi. Assim que o oeste americano se desenvolveu. Olha quanto potencial. A gente está falando de ter aí mais de 1 tri de reais contratados na mão da iniciativa privada, que nos liberta das flutuações, das oscilações do orçamento público. Então tem muita coisa boa por vir. E aí a gente percebe como o Brasil é resiliente. Como o Brasil é um país grande. Então não dá para aceitar a narrativa de que as coisas não vão dar certo ou de que está tudo ruim. A economia está respondendo muito bem. Está pulsando. E nós temos várias oportunidades de ativar setores que vão gerar muito emprego daqui para frente. E essa vai ser, e tem sido já, a obsessão do governo do presidente Bolsonaro. Nós vamos crescer esse ano, nós vamos crescer ano que vem, e nós vamos gerar muitos empregos e deixar muita coisa plantada, que vai se materializar em 24, em 25, em 26. Ou seja, nesses anos o Brasil vai se tornar um grande canteiro de obra. Então, o que está por vir na infraestrutura do Brasil é fantástico, é maravilhoso. Que está sendo plantado agora, neste momento. E, obviamente, o setor de saneamento básico vai ter uma participação expressiva nisso, e, em especial, a indústria do resíduo sólido, né, como parte integrante, como parcela, né, do saneamento. Então, a gente vai ver esses leilões de resíduo sólido acontecendo, a gente vai ver o nosso lixo sendo tratado, virando energia, a gente crescendo no manejo dos resíduos sólidos. Então, entendo que o seminário extremamente relevante, né, com um tema muito oportuno, e é uma oportunidade da gente renovar a nossa esperança. A gente não pode deixar que a esperança morra, a gente não pode se abater com o que a gente às vezes vê todos os dias, que a narrativa está indo só numa direção. Espera aí, vamos ver o outro lado, vamos ver essa economia que está pulsando, está reagindo, que é vigorosa. Com pequena alteração na legislação de cavidades no Brasil, a gente impulsiona o setor mineral de uma forma sem precedentes.
A gente alavanca dezenas de bilhões de reais em muito pouco tempo, e a gente está falando de 40, 50 mil postos diretos. Olha quanto potencial. E não é difícil, é assim, ó. Temos que vencer a confusão institucional que permeia o Brasil hoje, para que a gente tenha um mínimo de harmonia entre os poderes, para que a coisa possa fluir. Mas entendo que também é possível construir esse caminho. Também é possível construir essa harmonia, para que todos, né, trabalhem na direção do desenvolvimento. Vamos renovar a fé, a esperança. Eu sempre digo que o meu trabalho é um pouco o trabalho do evangelista. Então, às vezes, quando eu chego em qualquer apresentação, eu digo que eu venho pregar o evangelho. Que pregar o evangelho significa trazer a boa nova. E a gente o tempo todo está trazendo a boa nova, porque as coisas acontecem muito rápido. Até pouco tempo atrás, eu estava falando que a gente ia licitar a ferrovia de integração Oeste-Leste. Já não falo mais porque a gente já licitou. Já virou história. Aquele assunto está resolvido. Então, nós vamos ter uma ferrovia, que vai ter um porto, tem alguém que vai fazer um investimento, que vai atender, num primeiro momento, o setor mineral e, na sequência, o agronegócio. Nós temos muita potencialidade. Se a gente falar no turismo, olha como o saneamento vai ser importante para o turismo, para a indústria do turismo também. Há quantos anos a gente tem 6 milhões de turistas flat e a gente pode subir com isso? O Brasil tem um potencial enorme. Pequenas mexidas, e a gente tem que botar as coisas na mão do mercado. Isso é uma coisa sempre muito inteligente. Alguém se preocupa com a quantidade de combustível no avião quando está voando? Alguém para pensar, será que abasteceram? Será que vai faltar combustível? Será que esse avião vai cair? Não, ninguém pensa nisso. Porque todos têm a certeza que alguém fez isso e fez bem feito. Esse é o papel do mercado. O mercado faz isso por nós e faz bem feito. Por isso é necessário tirar o Estado dessas atividades. E no cenário de restrição fiscal, quanto mais a gente passar atividades para iniciativa privada, melhor. E o bom, a iniciativa privada tem apetite. E se engana quem pensa que o investidor não está interessado no Brasil, mas se engana fortemente. A gente está dando essa demonstração o tempo todo. Eu via os comentários antes dos leilões, antes da semana de frio, vai ser um teste para o governo. Eu estava muito tranquilo. Muito tranquilo. Até porque a gente está conversando com o investidor todo dia e capturando essas percepções. A gente tem o que eles querem. A tradição de respeito a contrato, a gente tem bons ativos, nós temos portfólio, é muito importante ter portfólio. Portfólio é fundamental, porque ninguém estuda para entrar num projeto, gasta dinheiro, vai entender regulação, sistema jurídico, para participar de um leilão. Não. Quando você tem portfólio, as pessoas se interessam. Não, o Brasil passa a ser alvo. A gente tem excelentes ativos. Nós temos uma das estruturações hoje mais sofisticadas do planeta, em todos os sentidos, porque a gente está conseguindo traduzir os riscos percebidos pelos investidores em boas matrizes de risco, distribuições de riscos equilibradas, contratos flexíveis para suportar situações conjunturais. Nós estamos tratando risco de demanda, risco de câmbio, riscos sempre antes empurrados para baixo do tapete. A gente aprendeu a tratar isso. Nós temos uma trajetória de conhecimento acumulado. E quanto mais a gente faz, mais a gente fica melhor nisso. Quanto mais experiência a gente agrega, mais a gente entende o que vai acontecer, como o mercado vai se comportar. E mais do que leilões bem-sucedidos, a gente está gerando contratos bem-sucedidos. Então, estamos plantando futuro, e esse futuro vai germinar. Essas sementes que estão sendo jogadas vão crescer, vão dar frutos, vão se desenvolver. E a colheita virá. E virá na forma de crescimento, virá na forma de emprego, né? Virá na forma de
um Brasil grande, que é o que todo mundo quer, é o que nós queremos. Então, a gente não pode sucumbir às narrativas, a gente tem que confiar no nosso país, que tem um potencial violento. Então, quando eu vejo um seminário desse, eu fico satisfeito, porque é uma oportunidade de celebrar as oportunidades. E que bom que o Brasil tem oportunidades. Que bom que tem uma geração comprometida com o futuro. Que bom que tem uma geração que não aceitou ser geração perdida. Que topou todo o risco, todo o aborrecimento, todos os embates para fazer uma transformação. Uma transformação que está acontecendo, que vai acontecer e que vai ser bem sucedida. Porque ninguém aqui vai aceitar fazer parte de um país que não é grande. O Brasil é grande, por natureza. O Brasil tem um papel de liderança por essência. Né? Se a gente pegar os países aí com área superior a 5 milhões de quilômetros quadrados, com uma população acima de 200 milhões de habitantes e com PIB acima de $1 trilhão, e colocar isso num gráfico, na interseção nós só vamos encontrar 3 países. China, Estados Unidos e Brasil. Então, nós estamos vocacionados para o crescimento, vocacionados para a liderança. E é essa vocação que nós temos que perseguir. Então, a gente não pode aceitar nada diferente disso. E é o que está sendo construído. Então, parabéns ao nosso Grupo Voto pela organização desse seminário. Tenho certeza que foi extremamente proveitoso, não tenho dúvida. E podem acreditar no nosso Brasil e na nossa infraestrutura, porque a gente vai ver a coisa decolando. Né? A gente vai ver esse país decolando, porque é realmente a sua vocação. E vamos acreditar, vamos ver isso acontecer, porque vai acontecer. E o demais é arregaçar a manga e fazer acontecer. E não dar ouvido para as besteiras que são faladas. Vamos seguir em frente, trabalhar, que é o que nós temos que fazer. Então, parabéns a todos que participaram do evento e parabéns ao Grupo Voto que organizou. Os nossos agradecimentos pelas palavras de encerramento ao nosso seminário, ao senhor ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Bem, senhoras e senhores, assim, em nome do Grupo Voto e das entidades representativas do setor, ABDIB, CELURB, CELUR, ABLP, ABRELP e ABETRE, agradecemos a todos os painelistas, convidados, aqueles que nos acompanharam online, e dizemos assim: o seminário Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável da Indústria de Resíduos Sólidos no Brasil, foi uma honra recebê-los neste dia. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.